Você aí que tá pensando em começar uma luta pra talvez em alguma situação de perigo poder se defender, não comece nada ainda até o final desse vídeo, porque esse filme promete te mostrar a melhor luta de todas pra poder usar nessas situações. Nós somos apresentados a um grupo de bailarinas americanas composto por Bones, que é a pobre do grupo, e aqui a minha quinta série já gritou, porque pra quem não sabe, Bones é ossos em inglês, e aí eu fiquei, tá, o nome da menina é Ossos? Tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? Nós temos a Grace, que é a religiosa do grupo. Ela me odeia porque eu vivo falando que ela vai pro inferno. Temos também a Chloe, que é surda e muda. E temos a Zoe, que é a irmã da Chloe. E a característica dela é essa, ser irmã da Chloe. E por último, mas não menos importante, nós temos a nossa querida Lara Jean, que aparentemente abandonou a faculdade, e o Peter Kavinsky para seguir o seu sonho de se tornar uma grande bailarina. E agora ela usa o seu nome artístico, que é Princess. E ela também é a rica, chata e mimada do grupo. Bom, as meninas estão super animadas porque elas estão indo junto com a sua professora de balé para uma competição em Budapeste, na Hungria. Mas chegando lá, tudo começa a dar errado. O ônibus que está levando elas até o hotel quebra no meio do nada. Como a competição delas é no dia seguinte, e aqui eu vou abrir um parênteses, gente, como é que você tem uma competição e você chega no dia anterior? E se dá alguma coisa errada? E nesse caso deu. Enfim, por conta disso, elas resolvem sair andando para ver se encontram alguma ajuda ou um táxi que possa levar elas até o hotel. Só que conforme elas vão andando, elas começam a perceber que o sinal de telefone vai diminuindo e também começa a chover. Gente, coitada, já se lascaram nas primeiras horas ali naquele novo país. Elas andam por horas até chegar em um hotel que pertence a Deborah. Eles pronunciam assim o nome dela, mas ele escreve literalmente Devora. E, inclusive, eu vou falar assim porque eu não vou conseguir ficar falando com esse sotaque de gringo, não. Vai ser Devora e pronto, porque sim, eu quero, aceitem, lidem com isso. Essa garota é muito grossa. Enfim, a Devora, assim como elas, também é uma bailarina, só que ela teve os seus sonhos interrompidos após um acidente. Ela gosta tanto de balé que o hotel dela é todo temático, com cenas de peças famosas como quebra-nozes, tem fantasias, tem sapatilhas penduradas, tudo cheira a balé. Inclusive, isso já é um gancho para a próxima cena. Gente, o filme vai ficar jogando na sua cara balé, 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 como se a gente fosse algum tapado, assim, que não entendesse que o filme é sobre balé. Como as meninas estão encharcadas por conta da chuva, elas decidem trocar de roupa. Só que apesar de umas bolsas gigantescas, dentro só tem materiais para arrumar sapatilhas e a fantasia que elas vão usar no dia seguinte na apresentação. E eu pensei, gente, ninguém colocou uma mudinha de roupa. Vocês confiam demais nas companhias aéreas, eles vivem perdendo mala. Não faz sentido. É claramente uma desculpa do filme para fazer elas ficarem vestidas de bailarina. Inclusive, elas colocam a fantasia e saem andando para lá e para cá pelo hotel vestidas de bailarinas. E aqui eu já vou puxar também um outro gancho que o hotel, gente, parece assim aquela vibe de cassino, cheia de gente estranha, assim, os caras com cara de traficante, de mafioso, sabe? Tipo, uma vibe bem esquisita. A Chloe começa a perceber que o seu aparelhinho auditivo tá, assim, dando umas estáticas meio estranhas e pede pra ir no banheiro. Só que como um cara lá bem esquisito fica com umas gracinhas, uns olhares estranhos pra ela, A minha irmã quer ir no banheiro. Vem comigo, querida. a professora decide acompanhar ela até o banheiro, né? Não preciso, obrigada. Eu vou com ela. Só que chegando lá, a professora começa a bisbilhotar e daí ela chega numa sala onde ela encontra a Devora e um capanga torturando um cara. Ela fica assustada ao ver essa cena e sai correndo pra buscar a Chloe. E, gente, essa cena também eu não consegui engolir, tá? Ela abre a porta, assim, olha assim meio por cima, sendo que claramente tem mais espaço lá dentro do banheiro, olha assim e fala assim, ó, tá, ela não tá aqui, eu vou embora. E larga a Chloe lá e sai correndo pro salão. Quando a professora chega no salão, o Pacha, o filho de um mafioso para quem a Devora deve uma grana, fica cheio de gracinha tentando agarrar ela e tal. Daí ela vai dar um chute no saco dele, vira as costas e sai andando. Mas o Pacha, que teve o seu ego ferido, dá um tiro na cabeça da professora na frente de todo mundo. E ela morre, obviamente. As meninas entram em pânico e começam a pedir pra Devora chamar a polícia. A Devora fala que tá bom, que ela vai chamar assim, só que é pra elas esperarem. E aí ela pede pros capangas dela levar as meninas até o porão. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Gente, só a Bonnie começa a perceber que tem algo errado. Tipo, eles estão cercados por gente esquisitas,
Um crime acabou de acontecer, ninguém tá preocupado em chamar a polícia a não ser elas. Então, assim, claramente, eles não vão deixar elas saírem com vida depois de tudo que elas viram. Mas, assim, o resto das meninas, tudo estão realmente acreditando que eles são boas pessoas e que eles vão chamar a polícia. Assim, zero instinto de sobrevivência. Enfim, lá no porão, a Grace começa a se sentir meio estranha porque ela comeu um chocolate que um dos capangas, inclusive aquele que estava enchendo o saco da Chloe, deu pra ela com a desculpa que era pra ela se acalmar, porque ela estava muito nervosa com tudo que aconteceu. Só que é óbvio que o chocolate estava batizado e que ele também tinha segundas intenções. Mas quando ele começa a tentar alguma coisa, a Bones pega uns grampos de cabelo e enfia no olho dele. E aqui eu vou deixar um aviso pra vocês. Vocês vão ter que abraçar a ideia do filme, tá? Porque daqui pra frente, nada mais vai fazer sentido. Vai virar a maior palhaçada. Não que em algum momento eu tava fazendo, mas vai piorar. Confia em mim. Se acalme. Vai ficar tudo bem. Um baita de um marmanjo, acostumado a brigar por conta do serviço que ele tem, leva uma baita de uma surra dos golpes de balé. Ai, meu Deus, é até ridículo falar isso em voz alta, assim, dos golpes de balé da Bonnie. E aí, os dois ficam ali naquela briga pra lá e pra cá, até que tem uma hora que eles quebram a parede e vão pro cômodo do lado, onde está a Princess e a Zoe. Aí, em um determinado momento, a Bones mata ele, empurrando ele numa haste de ferro que tem ali na cama. Lá no salão, o Pasha tá preocupado, porque a Devora chamou um médico pra se livrar do corpo tanto da professora quanto das meninas. E daí ele começa a se sentir meio mal, do tipo, nossa, meu pai vai ficar sabendo que a Devora fez tudo sozinha, se livrou de toda a bagunça que ele mesmo causou e ele não conseguiu fazer nada. E daí ele resolve então mandar os dois capangas dele ir lá no porão matar as meninas. E aqui nós vamos de novo para mais uma sessão onde dois caras armados são desarmados, apanham e morrem para meninas dançando balé. E aqui, gente, fica parecendo que eu odeio balé, né? Não, não é isso, eu não tenho nada contra balé. Só que não faz sentido todo mundo apanhar e morrer para as meninas dançando balé, tipo assim, não faz sentido. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A Devora descobre que as meninas mataram os capangas e vai até o salão pedir para os mafiosos que estão lá ajudarem a matar as meninas. Ela também encontra a Chloe, que está se pegando com o filho mais novo dela, e leva a Chloe para o seu escritório. Como seus capangas estão mortos, o Pasha liga para o pai dele vir buscar ele, porque agora não tem como ele voltar para casa. Papai, não, eu não bebi demais. Ele conta para Devora, né, que o pai dele tá vindo, e aqui você já percebe que tem muito mais coisa acontecendo entre a Devora e o pai do Pasha, porque a Devora começa a espalhar bomba por todo o hotel. As meninas conseguem chegar até o escritório da Devora e acabam encontrando a Chloe, que tá alheia a tudo que tá acontecendo. Até agora ela não sabe de absolutamente nada. Elas atualizam a Chloe sobre tudo que aconteceu e vão pro salão. Só que lá, elas são cercadas pelos mafiosos. Mas não se preocupem, vai ficar tudo bem. Elas sabem dançar balé. E aí começa a maior pancadaria. Elas dançam, corta o pescoço de um, bate em outro, chuta a cara do outro, dança mais um pouco, até que todos estejam mortos. Cacete, puta que pariu! Depois elas começam, uma por uma, a fugir pela janela. Mas antes que a Bones consiga fugir, a Devora pega ela. E lá no escritório dela, a Devora revela pra Bones que o pai dela se endividou com o pai do Pasha e não conseguiu pagar. E por conta disso, o pai do Pasha cortou fora a perna dela, impedindo que ela seguisse o sonho de se tornar uma grande bailarina de sucesso. E ela pretende se vingar, explodindo todo mundo, inclusive ela mesma. Finalmente o pai do Pasha chega, mas ele não consegue fazer muita coisa, porque a Devora está com o filho dele. Aí a Devora faz todo aquele discurso de vingança que normalmente tem nos filmes e explode tudo, mas não antes que as meninas consigam escapar. Do lado de fora, as meninas encontram duas motos e vão pilotando até a delegacia mais próxima. Na verdade, era isso que elas deveriam ter feito, mas o que elas realmente fazem é ir pro local da apresentação e dançar. Do jeitinho que elas estão, toda suja, cheia de sangue. E aqui eu não sei quem tá mais errado, elas ou o pessoal da recepção que deixou elas entrarem. Nos atrasamos pro check-in. Nós viemos dançar. Somos as americanas. E é assim que o filme acaba.